a inteligência artificial, ela no tempo, ela para nós, ela foi uma necessidade porque toda agência tem um problema. Eu falo muito em curva de Laffer, não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Mas a curva de Laffer chegou um momento aonde não dá mais. E o que a gente percebeu? Que eu podia ter trocentos clientes, vários FIIs, mas eu estava escalando a bomba atômica. O que é a bomba atômica? Nossa. Ao mesmo tempo que as pessoas elas são a solução de um negócio, elas também são um problema. Então, você imagina você ter um monte de gente dentro de uma empresa de marketing. Quando a gente fala de empresa de marketing, você tem o cara que dorme durante o dia e quer ficar acordado à noite. Aí você tem o cara de tecnologia que não segue nada. Aí você tem o vendedor que não documenta. Aí você tem o criativo. Aí você tem o criativo que vem com um monte de ideia mirabolante. E você fala, cadê o dinheiro para essa sua ideia? E aí, como é que você coloca todos esses perfis numa panela? Então, era muito desafiador. É muito desafiador, né? Quem é do segmento, tá me ouvindo aqui, deve estar dando risada agora, falando, cara, ele descreveu o nosso bastidor. Mas o bastidor é esse, é muito desafiador. E tem uma rotatividade muito grande, inclusive. Absurda, né? Porque a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, você tá aqui, aí por mais R$100 o cara me ofereceu e lá eu ganho Red Bull. Aqui você não dá Red Bull. Aí você fala, pô, perdi o cara. Aí você compra a máquina pra dar Red Bull, mas daí Red Bull já não é mais importante pra ele. Então, assim, é um negócio doido, né? E aí eu comecei a entender que eu falei assim, cara, onde eu quero chegar? Será que eu vou ter que ter um prédio? Eu já estava com um prédio e 2 duplex, gastando quase, sei lá, 30, 40 mil de aluguel por mês. Aí eu comecei a olhar os números, eu falei, nossa, não é possível, cara. Não é possível que o nosso negócio... A gente já estava com, sei lá, quase 60, 50 e poucos. E era um turn direto. Eu nunca trabalhei com freelance. Tá. Porque eu sou muito da cultura do processo. Mas também não terceirizava nada serviço. Não terceirizo nada. E tudo isso a gente tá falando de 1 ano e... A gente tinha 1 ano e pouco. A Baré fez 3 anos agora, em dezembro. Então a gente é uma empresa muito bebê, né? Mas com um tamanho de gente grande. De pandemia, né? Em época de pandemia. Em pandemia. E assim, eu lembro que a hora que eu comecei a questionar, né, de novo, né, não é sobre as respostas, é sobre as perguntas. Quando eu comecei a questionar o nosso crescimento, eu falei, pô, legal, nossa empresa está crescendo, está dando dinheiro, mas ao mesmo tempo que a gente cresce, está crescendo pessoas, estão crescendo um problema. Aí sabe quando quando eu percebi que eu tinha que, na hora, escalar tecnologia? Quando eu comecei a ver que dentro da minha empresa começou a surgir problemas que iam consumir a minha energia e não iam fazer as pessoas e o meu cliente prosperar. Vou te dar um exemplo. Você começa a ter um monte de gente dentro de um prédio, trava o banheiro. Aí você tem um problema, não sei o quê. Aí um quer exigir um negócio. Quando eu olhei, eu falei, cara, eu tô gastando 1 hora toda semana com o departamento de pessoas absurda, sendo que não tá ninguém feliz. São muitas a galera ideias. Muitas ideias. Eu né? falei, como é que eu fecho isso? Aí, choveu, teve um vazamento, caiu, queimou 3 computadores. Aí o cara já para de performar. Aí eu comecei a olhar, falei, gente do céu, não é isso que eu queria, cara. O meu negócio é uma outra pegada. Eu já tive muita gente nas escolas, Eu não posso perder tempo com isso, né? Não dá. Aí eu olhei e falei, cara, a gente precisa ir pra tecnologia. Aí eu tive na época, né, 1 ano e meio, 2 ali de empresa, eu tive inclusive oriundo do Empreenda Vale, eu conheci uma pessoa que hoje se tornou meu sócio, né, o Weber Lopes, eu tive uma informação privilegiada. Eu lembro que ele comentou comigo, ele falou assim, olha, a gente tem... se eu fosse você, eu começaria a olhar para inteligência artificial. E o dia que ele me falou isso, e com o currículo dele, né, eu falei, cara... Quando que foi isso? Isso foi 1 ano e pouco atrás. Mais ou menos ali em março. E aí Março do ano passado. Um pouquinho antes até, acho que foi um pouquinho antes. Janeiro, fevereiro, por ali. E aí eu olhei e eu falei, nossa, por que será que esse cara falou isso? E pra mim, e do nada? O que ele ganha com isso? Só que eu sou um cara que questiono. O que eu fiz? Deixa eu ver o que tá rolando de inteligência artificial no mundo. Só que eu sou eu sou um perfil de pessoa que eu vim do esporte, né? Quando eu pego alguma coisa pra fazer, eu vou até o fundo. Vou até pegar a medalha. Aí eu olhei e falei, o que eu ainda não deixei minha família feliz, né? Porque agora eu vou contar uma verdade pra vocês. Segundo o meu vô, eu sou um engenheiro, aqui esse termo eu posso falar, um engenheiro de merda. Por que eu sou um engenheiro de merda? Porque eu larguei faltando 6 meses pra eu pegar meu CREA. E meu vô quer morrer com isso. Como assim? Faltando 5... E aí o que aconteceu? Eu olhei e falei, cara, vou dar um orgulho pra minha família. Eu vou pra Harvard. Será que eu tenho capacidade de ir pra Harvard? Aí eu comecei a olhar o curso de inteligência artificial, olhei e falei, não, eu vou fazer esse curso 6 meses, né? Tal. Foi a primeira turma, né? E você já tinha conhecimento? Não tinha. Não, você foi cru. Pensa cara, sim, eu acho que hoje em dia Google questiona e é self-learning, velho. Porque você assim, vai aprendendo. Eu busquei algumas informações para
conhecer mais a fundo a inteligência artificial, mas eu falo, pô, não vou fazer um curso mais avançado, tipo um Harvard não se fala, né? Mas alguma coisa mais avançada, porque eu não tenho conhecimento nenhum, acho que eu preciso do básico. E não, você começou do zero. Em Harvard. Em Harvard. Um pouquinho.